Alô, meus amigos do crochê, não esqueçam de fazer sua inscrição e deixar o seu like. E agora vamos para mais uma aula. Vamos fazer um bico coração um pouquinho mais difícil que o anterior. Bom, vamos pegar o nosso coração e vamos fazer o ponto deitado. Mas você vai fazer lá nos lacinhos, lá na lateral do coração, 3 correntinhas. Essa linha de seda, ela escapa bastante, por isso que ela é um pouquinho mais difícil da gente lidar. Mas ela é bem mais brilhosa que a outra também. Então nós vamos começar fazendo 3 correntinhas iniciais lá no nosso quarto lacinho, partindo do meio do coração. Vamos fazer 4 correntinhas e pregar lá no primeiro quadradinho, lá do início da nossa barrinha. Então a gente vai unir lá no meio, lá do quadradinho, essas 4 correntinhas. Depois damos uma laçada na agulha e voltamos para o lacinho do coração, fazendo mais 3 pontos altos, o ponto baixinho para ficar o ponto deitado. Novamente vamos fazer 4 correntinhas e fazer um ponto baixinho lá na barrinha, no segundo quadradinho. Voltamos a fazer 3 pontos altos e o ponto baixo lá no coraçãozinho, lá no lacinho, para fazer nosso ponto deitado. Daí mais 4 pontos altos, pregamos na terceira quadradinho da barra e fazemos mais nosso ponto deitado. Depois nós vamos para o último lacinho do meio do coração. Esse nós não vamos emendar na barrinha de cima. Nós vamos fazer apenas o nosso ponto deitado. Eu estou fazendo com 4 laçadinhas, mas se você acha que vai ficar muito amontoadinho, você pode fazer apenas com 3. Então, você fez esse primeiro ponto deitado no meio. Agora, você vai voltar para o outro lado do meio do coração. E também vai fazer um ponto deitado que não vai ser unido à nossa barra. Ó, vai ficar assim, ó. Esses 2 pontinhos ficam no meio lá do coração, não vamos unir na nossa barrinha. O que nós vamos fazer? 4 pontos altos novamente e vamos deixar um quadradinho da barra também sem unir. Vamos unir lá no outro quadradinho do lado. Unimos com um pontinho baixo, os nossos 3 correntinhas. E fizemos novamente nossos 3 pontos altos e o ponto baixo. Ó, 3 correntinhas e vamos agora unir no quadradinho do lado. E fazemos novamente nossos 3 pontos altos, terminando com o ponto baixinho lá no outro lacinho. Depois mais 3 pontos altos e unimos no outro quadradinho do lado, ficando 3 quadradinhos unidos pelos nossos pontos deitados. Unimos, damos a laçadinha e novamente vamos fazer
3 pontos altos e o ponto baixinho lá no lacinho. Como houve um problema na gravação e eu só vi depois, eu vou mostrar para vocês, ó. Nós fizemos os 3 pontinhos, deixamos um sem fazer e emendamos de novo mais 3 pontinhos lá nos nossos quadradinhos da barra. Olha, os 2 pontos deitados que ficou sobrando, ficou lá no quadradinho que a gente não ocupou. Depois nós fizemos os pontos deitados em todo ao redor, até onde a gente começou, porque nós começamos fazendo ali na beiradinha, ó, terminamos ali, fizemos 3 e depois mais 3. Agora então, sim nós vamos voltamos para o nosso finalizar vídeo. esse nosso coração. Ó, finalizamos, ele ficou preso. Os 3 pontos, ficou o do meio ali sem prender, com os 2 pontinhos soltos, 2 pontinhos deitados. Ali você pode fazer menor que 4, eu fiz com 4, mas você pode fazer com 3, que fica um pouquinho menor. Agora nós vamos para o nosso segundo coração. Aí vocês têm que prestar bem atenção, porque tem que contar certinho. Ó, dá para você contar um quadradinho lá sem fazer, depois os 3 que vai ser preso, o do meio, ó, um sem fazer, mais 3 que vamos fazer, esse não, e o terceiro que nós vamos começar a pregar o segundo coração. Ó, pegamos o segundo coração, que tá só com os lacinhos. Vocês cuidem na hora de pregar ali, para vocês não pregar pelo lado contrário, coraçãozinho. Ó, vamos fazer novamente. Os 3 pontos altos. Essa linhazinha aqui, como eu disse para vocês, a linha de seda, ela é mais difícil de trabalhar, ela escapa bastante. A Anne é bem mais fácil, mas ela é mais brilhosinha também. Ó, vamos fazer os 3 pontos altos, lá onde nós marcamos, nós vamos começar a fixar, a pregar ali, ó, na barra. Então, fazemos primeiro e os 3 pontos altos no coração. Ó, fizemos o ponto baixo, mais 3 pontos altos e vamos fixar lá no outro quadradinho do lado, mais 3 pontos altos, bem como nós fizemos no primeiro coração. E assim a gente vai fazendo, ó, terceiro, e vai sobrar um que a gente não vai, que a gente vai deixar soltinho. O próximo
ponto deitado também vai ficar soltinho, porque ele vai ficar no meio agora. Então, a gente fez os dois que vai ficar no quadradinho ali, que vai ficar solto. E depois a gente vai novamente fazer os 3 pontos. Ó, ficou os dois soltos. Agora nós vamos fazer 3 correntinhas e colocar lá no quadradinho do lado do que vai ficar sem. E novamente vamos fazer o nosso ponto deitado. Mais 3 correntinhas que nós vamos colocar lá em cima na barrinha, no quadradinho lateral. E novamente vamos fazer 3 pontos altos para fazermos nosso ponto deitado. E assim a gente vai fazer 3 vezes, colocando nos 3 quadradinhos. Depois que a gente fizer os 3 quadradinhos, a gente começa a fazer daí o ponto deitado. Olha, ele vai ficar do lado do outro coração e vai sobrar um quadradinho que a gente não vai ocupar também. E a gente vai fazer, olha, vai sobrar aquele quadradinho sem nada. E eles vão ficar pregadinho lá, cada coração com 3. Agora nós vamos prestar bem atenção, que agora nós vamos pregar a lateral do coração. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar um ponto deitado da lateral e vai pregar os outros 2. Vamos fazer com calma por parte. Então nós vamos fazer. Então a gente vai fazer o ponto deitado, ó, que vai ficar sem emenda. 3 correntes. Vamos pegar lá no outro coração. Deixamos um ponto deitado e mandamos no outro ponto deitado. Vamos fazer novamente, ó, o nosso pontinho deitado e mais 3 correntinhas. E mandamos no ponto deitado do outro coração. Damos a laçada novamente lá protegeu as plantas? e terminamos de fazer o nosso pontinho deitado no coração que estamos trabalhando. E assim ele ficou unido, ó, no meio. Então ele está unido em cima e unido no meio. No meio a gente vai unir só com 2 pontinhos.
E vamos fazer todo ao redor do nosso coração, o nosso pontinho deitado. Ó, vamos fazendo o ponto deitado ao redor de todo o coraçãozinho novamente. Ó, e vai ficando assim. A gente termina fazendo no outro também. Olha, esses dois estão unidos com a sobrinha, com ali que não é emenda. Ó, 3. Agora, neste nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos deixar um, unir 3, deixar um e unir mais 3. E assim a gente vai fechar o nosso terceiro coração, fazendo a emendinha lá na lateral. Ó, deixamos um e emendamos os outros 2. Olha, eu já emendei os 3, comecei pela pontinha de lá. Ó, emendei. Agora vou terminar de emendar em cima e emendar na lateral, deixando um de sobra. Espero que vocês tenham entendido. Ó, ali já uni a primeira. E depois eu termino de unir e termino de fazer nosso coraçãozinho. Olha, ficou assim, emendadinhos. E agora a gente termina com um lacinho para enfeitar lá no meio, lá naqueles 2 que ficou sobrando lá. A gente coloca um lacinho. Eu usei o lacinho prateadinho com uma pedrinha branca porque era o que eu tinha em casa. Mas você pode usar o lacinho da cor que você quiser. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Não esqueçam de fazer sua inscrição, deixar seu like e assistam à próxima aula, que será o tapete para banheiro. Até mais!